palavras que o Senhor enviou o seu profeta Samuel a falar ali com Saul, amém? E ali foi uma palavra forte, aonde o Senhor vai dizer que o rejeitou como rei. Glória a Deus, aleluia. Eu vejo muitas pregações, irmãos, muitos irmãos aí falando, né? E esse dia também a gente estava até discutindo, eu e o né, Nelson. Mas isso aí é algo que a igreja e muitos não lê alguma parte da Bíblia, irmãos, e não lê a história, o contexto todo. Amém? Esse dia eu também estava lá no Setoró, também o pregador estava falando sobre isso aqui também, né? E algo que a igreja tem que saber, né? Saul, irmãos, ele foi escolhido por quem? Pelo povo? Né? Pelo povo ou por Deus, irmão? Né? Muitos dizem que é pelo povo, né? Outros dizem que é por Deus. E o que a palavra vai dizer? Né? Vamos aqui, né, aprender, né? Saul, irmãos, eles foram escolhidos por Deus. Lá em 1 Samuel 9:16 e também no 10:21 até o 24, amém? Tem também onde eu li para os irmãos no 15, logo no começo ali vai dizer, né, quando Samuel vai conversar com Saul, né, ele vai dizer: sou eu, né, enviado por Deus, que assim escolheu, ungiu você como rei. Então são muitas passagens que vai identificar que foi Deus que escolheu Saul, amém? Então o que deu de errado, né, pastor José? O que deu de errado na vida deste homem escolhido por Deus? Um homem que a palavra vai dizer, pastor José, que era um homem alto, bonito, um homem rico, de uma família influente em Israel. Então os requisitos que ele tinha, irmãos, era um requisito muito bom, né, para que aquele candidato a rei, né, e vinha ser aceito ali por Israel. Então a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que o seu coração foi transformado pelo Senhor. O coração dele foi transformado pelo Senhor. Então era uma pessoa que estava sendo usado por Deus, né? E vai dizer mais ainda, né, queridos irmãos, que ele profetizou pelo Espírito de Deus, né? Que ele tinha companhia também, pastor José, piedosas, né, que era próximo a ele. Então tinha pessoas ali, né, que podiam instruir ele, né, no caminho correto que ele deveria andar, né? Então o Espírito do Senhor também apossou-se de Saul, irmãos. Fala lá em Samuel 11:6, também vai falar que o Espírito do Senhor se apossou dele. Glória a Deus, aleluia. Só que tem uma passagem também, né, pastor José, né, está aqui nesse livro, eu estou lembrado do versículo, mas vai dizer também que o Senhor tirou o que dele? O seu Espírito. Então Deus deu, mas depois Deus tirou. Deus, irmãos, é um Deus de critérios, requisitos. Quando Deus fala algo, é para obedecer, né? Vamos ver aqui, irmãos, no capítulo 15, se os irmãos quiserem aí acompanhar. Glória a Deus, aleluia. A ordem, né, que o Senhor ali vai dar a Saul, aonde pastor José ele errou, aonde o Senhor vai dar uma ordem e ali ele vai dar ouvido às pessoas. Muitas das vezes, meus irmãos, muitas pessoas querem ser vistos, né, em redes sociais, isso e aquilo. Se ele postou algo sobre o cristianismo, sobre Deus, tem alguns elogios e diz: oh, glória. Mas muitas das vezes, quando tem alguma crítica, né, ele já para o que de estar postando, amém? Porque ele está o que? De olho que o que agrada a ele, pastor José, é ser reconhecido pelas pessoas. E esse sentimento, irmão, Saul tinha. Aonde ele fraquejou na fé foi isso aí, irmãos. Porque muitas das vezes as pessoas têm esse sentimento, pastor José, de ser reconhecido pelas pessoas. E quando a gente queremos isso, irmãos, aí é onde está o perigo. O perigo do cristão, do crente, irmãos, aonde ele está, né, colocando o seu coração. E aqui vamos ver, né, nessa passagem aqui, no capítulo 15 do versículo 1, vai dizer assim: Samuel disse a Saul:
Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora. Pois escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saiu do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhe pertence. Não os poupe, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, ovelha, camelo e jumento. Essa foi a ordem de Deus para aquele povo, irmãos, idólatra, aquele povo que não servia a Deus, aquele povo que era contra o povo de Deus. A gente vemos aqui, essa ordem foi bem clara, pastor José. Partido ali de Samuel, que assim Deus o enviou e falou ali a Saul. Essa foi a ordem: destrua tudo. E a gente vê mais na frente essa passagem aqui, onde Samuel vai falar a Saul, e vai ter um encontro com ele, e ali vai escutar o que, pastor José? Berro de boi, ruído de ovelha. E ali vai perguntar para ele: que moído é isso aí? Aí ele vai dizer, que ele foi estimulado pelo povo, trazer aquilo ali para sacrificar a Deus, trazer aqueles melhores animais ali para sacrificar o Senhor. Só que o Senhor, irmãos, quando ele dá uma ordem, é para obedecer. Da mesma forma, quando estava prestes a atacar Jericó, a palavra também foi a mesma: destrua tudo. Era para destruir, não pegar nada de esposo, não pegar nada daquele lugar, era para destruir. Porém tinha um soldado no meio deles que fez o que, pastor José? Pegou alguns requisitos, alguns utensílios daquele lugar, e ele pegou e levou para si, uma pequena riqueza, com uma capa, prata, ouro, e ali vai o que? Enterrar na sua tenda. E tudo que a gente faz, irmãos, com desobediência, recarrega algo terrível em nossa vida. Então hoje o Senhor nos chama, irmãos, para um compromisso. O Senhor chama para um compromisso, pastor José. Aí a gente observa isso aí, pastor José? Para as pessoas que é do mundo, e dizem: rapaz, isso não tem nada a ver, o que é uma capa? O que é um pouquinho de ouro aqui, dessas pratas aqui que ia ser destruída mesmo? O que é que tem eu pegar, mais na frente vender esse aqui, comprar um gadinho, comprar uma ovelha? A terra prometida está bem aí, e eu preciso de uma condiçãozinha para me comprar uns animais, talvez esse aqui é conjecturando, eu mesmo falando, talvez ele pensou, pastor José, já dá para mim seguir minha vida. Só que o que Deus fala, irmãos, a gente temos que obedecer. Não importa o benefício que aquilo pode me trazer, pastor José, momentâneo, porque a desobediência, irmãos, a Deus, ela pode até trazer uma bênção momentânea para você, mas ali, irmãos, é um abismo mais na frente. É um abismo mais na frente. A desobediência a Deus, irmãos, normalmente você está curtindo. Muitas vezes a pessoa larga a presença de Deus, larga o que Deus está ordenando, o que Deus está orientando você. Meu filho, é dessa forma que eu quero você. E você diz: não, eu vou ali no mundo só curtir um pouquinho, E ali, irmãos, realmente esse momento, esse prazer momentâneo vai te trazer umas alegrias muito grandes. Mas porém a queda, irmãos, ela é certa. Ela é certa, pode ter certeza disso. Ele pensou, tanto Acã como Saul pensou que aquilo ali, não ia trazer a ele uma desgraça. Foi tão terrível, irmãos, que ali o reinado de Saul era para ser eternizado, pastor José. Um reinado ali abençoado. Porém a desobediência, irmãos, o levou à decadência. Então hoje, irmãos, hoje temos o privilégio hoje de servir a Deus e conhecer a palavra, conhecer aqui as pessoas que erraram, para que eu não venha praticar o que assim, irmãos, eles praticaram, aonde eles erraram, que eu não venha errar. Mas as pessoas parecem que querem quebrar a cara.
Parece que querem, né? Vou ver se vai, só ver se vai quebrar a cara mesmo. E é certeza, quando quebra a cara, quando vem, irmãos, quando volta para o Senhor de novo, volta com sequelas. Muitas das vezes aquele sentimento que ele tinha de buscar, pastor José, nunca mais retorna, porque ele matou. O Espírito de Deus ali foi tirado dele. Ele pode até servir a Deus, mas aquele amor, aquele sentimento não vem mais. Quando a palavra do Senhor é pregada, o coração dele arde. Muitas das vezes a pessoa tira isso, pastor José, quando vai para o mundo. Muitas das vezes retorna, mas retorna diferente. E a gente, irmãos, temos que entender que o Senhor é misericordioso. Hoje estamos num tempo da graça. Sempre, irmãos, o Senhor vai estar nos dando a oportunidade da gente ser melhor, da gente nos tornar pessoas melhores, da gente obedecer a palavra. Mas muitas das vezes, pastor José, só basta algo que vem nos meus ouvidos, que assim me agrada, que infla o meu ego, para me mudar o meu raciocínio, a minha mentalidade. Porque, irmãos, isso aí vai vir sobre a nossa vida, algo que nos exalta. Certamente aquelas pessoas que levaram a Saul, pastor José, a ter esse sentimento, com certeza elogiou ele, exaltou, né? Não foi de qualquer forma que eles diziam aquelas palavras, não foi dessa forma, mas ele, com certeza, eles chegaram ali e falaram para ele: não, vamos levar esses animais, tudo bom os animais, olha como é que estão, vamos sacrificar a Deus ali, não, vamos vai fazer igual o sacrifício. Ele também já tinha feito um sacrifício que desagradou a Deus. Samuel dá uma ordem a ele, pastor José, que ele esperasse que o povo também, os amalequitas, os amalequitas também já estavam querendo, né, guerrear contra eles. Acho que é os amalequitas mesmo, que queria guerrear contra ele. E Samuel disse: me espera aí, eu não sei se era 7 dias, me espera aí. Né? E ali começou o povo a esperar ele, e daqui a pouco o povo começou a dispersar, começou a correr, começou a ficar com medo, né? E daqui a pouco ele fez um sacrifício que desagradou a Deus, sacrificou ali alguns animais ali, e esse desagradou ao Senhor. E Samuel vai dizer: pai, por que você fez isso? Por que você sacrificou esses animais aí? Não, é porque o povo estava correndo, o povo estava dispersando, né? Não esperou no Senhor. A situação pode estar desfavorável para você, meu irmão. A situação pode estar diferente, mas você tem que crer, você tem que acreditar que a vitória vem, que você vai vencer, que esse obstáculo que está acontecendo na sua vida, irmãos, é momentâneo, e você vai conseguir passar por ele. Mas não fraqueje na fé, não fraqueje, seja forte, mostre para que o Senhor foi te chamado. Você foi chamado para ser valente, irmão, corajoso. A gente não foi chamado para ser covarde, não. Glória a Deus, aleluia. Voltando, irmãos. Então, para algumas pessoas, irmãos, isso pode achar até comum, mas para Deus não é. Vendo desde o início do jardim do Éden, irmãos, ali foi o que? A desobediência a Deus, a desobediência ao Senhor, que ele ali foi ali, comeu aquela árvore que não deveria tocar, não deveria comer naquela árvore ali, foi lá, pegou o fruto e comeram, desobedeceu e perdeu, irmãos. E hoje pagamos o preço, pastor José, até hoje pagamos todas as nossas ações, irmãos, todas as nossas ações, boa ou ruim, vai ter uma consequência. Então que a gente venha a cada dia, irmãos, plantar nesse ambiente espiritual, na palavra, obediente à palavra do Senhor, buscando a palavra, para que assim, irmãos, a gente venha conseguir, né, vencer no final da nossa carreira. O Senhor nos chamou para uma grande obra, mas muitos pastores já estão abandonando esse trabalho, muitos estão abandonando esse chamado, e o Senhor lhe prometeu que no final, irmãos, o nosso salário a gente vai receber, e a nossa recompensa Ele vai nos dar, Ele vai te dar a recompensa. Vale a pena, irmão, você permanecer. Realmente, pastor José, no meio da caminhada, no meio do trabalho, tem momento que você diz: rapaz, eu não vou aguentar, né? Tem hora que você vai trabalhando na parte de meio-dia, esse rapaz não vai aguentar, e vem aquele momento mais da tarde, esse rapaz, e quando você pensa, já acabou, irmão. Vai para casa descansar, que é a glória, que é o céu, né? Então, irmãos, vale a pena a gente permanecer fiel,
Vale a pena a gente permanecer obediente à palavra de Deus. Quero trazer algo aqui também. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu acho interessante, irmãos, é o que Davi, né? Ele teve duas oportunidades de tirar a vida de Saul. Ele tinha duas oportunidades. Um dia foi numa caverna, pastor José, aonde Saul estava procurando eles, né, ao redor ali, nos currais e procurando tudo. Tinha uma caverna. Aí Saul disse: não, eu vou ali, né? Ele foi lá fazer sua necessidade. E sabe quem estava lá no fundo da caverna? Davi e seus soldados, né? E Davi ainda ali cortou um pedaço do seu manto, pastor José. E é interessante, irmãos, que ele se sente com remorso de ter tocado e cortado a orla da roupa de Saul, né? Porque, irmãos, tem uma reverência tão grande aos ungidos de Deus. Hoje, irmãos, vivemos no século 21, que as pessoas, irmãos, se puder apredejar o ungido de Deus, apredeja, né? Ele pode até estar numa situação, irmão, desfavorável, numa situação de pecado, mas quem somos nós para tocar no ungido de Deus, né? Que esse sentimento que Davi tinha, irmãos, a gente vem a ter também, né? Duas vezes, pastor José, Deus colocou, né, vamos dizer, Saul na mão dele, mas ele, o que ele fez? Ele mostrou reverência, né? Que pelas mãos dele ele não ia fazer isso. Quem era ele de tocar no ungido de Deus, né? Que Deus o mate, que Deus cria a situação, né? Morre em guerra, alguma situação ele vai acontecer, mas ele vai dizer: quem sou eu para tocar no ungido de Deus, né? E na mesma ordem também ele dava seu soldado para não tocar, né, em Saul, mesmo a situação errada que ele estava, né? Então, irmãos, outro requisito também que essa passagem vai nos ensinar, para que a gente não venha tocar nos ungidos de Deus. Pode estar na situação que for aí, irmãos, não abra a tua boca para falar mal de ninguém, né? Porque isso aí cai sobre a nossa vida também. Então que a gente venha sempre, irmãos, nos policiar quando a gente abrir a nossa boca, porque a vitória, irmãos, ela está na língua. Ela pode tanto te dar a vitória como também te dar a derrota. Então que a gente venha nos policiar quando a gente abrir a nossa boca, que a gente venha sempre profetizar coisas boas, né? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor, né? Glória a Deus, aleluias. Aqui lá no 26, irmãos, é onde vai dizer, né? Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Aqui era um soldado, né, de Davi, que andava ali junto com Davi, né? Vai dizer assim: hoje, né, Deus entregou o seu inimigo em suas mãos. Agora deixe que eu crave essa lança nele até o chão com um só golpe. Precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abisai: não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido de Deus e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora, ele morrerá, ou ele irá para uma batalha e perecerá, e o Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Está entendendo, pastor José? Então Deus, ele vai estar sempre, irmãos, nos orientando em sua palavra. A palavra do Senhor, irmãos, é o nosso manual de vida. Vai estar sempre nos ensinando. Aqui, como o irmão Carlos também leu mais cedo também, onde Deus vai escolher Davi. Você vê que o requisito, né, é diferente, né? Na época de Saul, você pode perceber que o requisito de Saul era o quê? Era um homem grande, era um homem rico, né? de família influente. Mas aqui já é um pouco diferente na história de Davi. Você vê que era uma pessoa que estava, vamos dizer, o mais rejeitado entre sua família, jogado lá.
cuidando, apacentando ovelha, mas no seu apacentar a ovelha, pastor José, ele trabalhava, ele fazia o seu serviço com excelência, dava a vida pelas ovelhas, pastor José, dava a vida dele pelas ovelhas. Você vê o requisito também de Saul também, pastor José, sumiu uma boa do seu pai. O que é que ele foi? Foi atrás, cortou cidades e cidades, irmãos, campos e campos, procurando ali o bem do seu pai. E ele não queria voltar, pastor José, sem o bem do pai dele, que ele foi procurar. O requisito também de pessoas dignas, pastor José. Só que Saul é o seguinte: no meio da caminhada, irmãos, ele se perdeu. Ele se perdeu. Deus nos escolhe, irmãos. Deus nos escolhe, Deus nos chama, mas a escolha de permanecer é minha e é sua. Todos foram chamados, irmãos, mas pastor José, a escolha de ser escolhido para me permanecer, irmãos, é minha, porque vocês já foram chamados, vocês já foram escolhidos por Deus. Só que você é livre de escolha, você tem o seu próprio arbítrio, irmãos, de escolher, de servir a Deus ou não, de você estar aqui e dizer assim, mas não é o que eu quero. Você tem a escolha de ir para o mundo. Deus nos fez livre, e Ele vai estar sempre nos orientando, dizendo que Ele nos ama, que é pelo amor. Você vem que eu te amo. O Senhor vai estar sempre, irmão, dizendo essas palavras. Só que porém vai ter um preço. Você tem que abrir mão dos seus quereres, da sua vontade. Você tem que abrir mão do seu querer, da sua vontade mundana, para você servir a Deus. E Ele vai nos proporcionar ainda muito mais alegria e felicidade do que procuramos. Muitas das vezes achamos que a nossa vontade, é o nosso querer que vai trazer felicidade e alegria para o nosso coração. Mas isso não é verdade, irmãos. Não é a verdade. A verdade, sabe qual é? É quando a gente deixamos, irmãos, a palavra do Senhor nos guiar. As suas orientações, irmãos, está a cada dia nos guiando sobre essa terra, e eu dando ouvido a Deus. Quando eu dou ouvido ao Senhor, irmãos, o refrigério desse mundo aqui, as aflições deste mundo, irmãos, eu tenho a certeza que eu vou passar por ela, pastor José. As dificuldades, essas pelejas que a gente passamos aqui, a gente passaremos, irmãos. Mas você tem que confiar no Senhor. Você tem que acreditar em Deus. Você tem que ter fé. O requisito do crente continuar, irmãos, firme é a fé. Quando ele fraqueja na fé, a primeira coisa que ele faz, vai abandonar. Não está crendo. Mas quando você está crendo, irmão, você continua firme. Você continua fiel. Você continua servindo ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Deus que tudo pode. Mas isso é de coração, não só de boca, mas é de coração. O Espírito do Senhor já tinha, ali largado. O Senhor tinha tirado o Espírito dele, de Saul. E a pessoa sem o Espírito de Deus, irmãos, ele está o que, pastor José? Passando um grande perigo, está na mão do inimigo, está na mão do diabo. A palavra do Senhor vai dizer que ali, irmãos, ele se envolve na guerra com os amalequitas, e aonde ele já deveria ter destruído esse povo há muito tempo, mas não tinha destruído. E ali ele entra em guerra com este povo, e a palavra de Deus vai dizer que ele começa a perder. E ali ele dá uma ordem ao seu soldado para matá-lo. E o soldado disse: com amedrontado também, eu vou fazer isso nada, não vou. E ali ele se joga a sua espada, irmãos, ele se mata, ele se suicida, ele tira a sua própria vida, porque aquele, irmãos, que não tem mais o Espírito de Deus, ele não vê mais saída, ele não vê mais solução alguma. A única solução que ele vê, irmãos, é fugir do problema, é fugir da situação, é cair nas mãos do inimigo. Muitas das vezes, pastor José, sai das mãos e cai no colo do inimigo, Foi a situação de Saul. E meio aquele medo, aquela aflição, irmãos, ele tira a sua própria vida. Até o soldado, quando vê ele tirando a sua própria vida, ele também tira a sua própria também. As coisas ruins, irmãos, é o que? É atraente, pastor José. As coisas ruins atraem muito mais, irmãos, do que as coisas,
de Deus. Então que a gente, irmãos, venha dar ouvido à palavra do Senhor, nos fortalecer nessa palavra, nos fortalecer. Como eu falei, Deus, irmãos, Ele tem seus requisitos, seus critérios. Ele vai dizer: se você crê na palavra dele, se você tiver fé, irmãos, você aceitar Ele como o único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro requisito que o crente ele tem que ter. O segundo, né, pastor José, ele tem que tomar uma decisão de se batizar. Realmente tem aqueles que não têm a oportunidade, aceita, mas não tem a oportunidade do batismo e da salvação. Mas aqueles, irmãos, que Deus está dando a oportunidade para ele, você aceitou, então venha se batizar, né? É algo que está escrito, irmãos. É um requisito que o crente, o cristão, ele tem que obedecer. Mas muitas das vezes não quer mais. Não, já aceitei, tá bom, né? Porque não conhece a palavra. Não conhece a palavra. Então Deus, irmão, quero deixar bem claro para os irmãos que Deus escolhe. Deus nos escolhe, irmãos. Só que a decisão de permanecer sendo fiel e obediente é nossa. De você dizer não ao mundo, não aos prazeres mundanos, mas sim, irmãos, a Deus. Não ao reconhecimento humano, porque quem tem o reconhecimento humano, irmãos, ele já está sendo o que, pastor José? Reconhecido aqui mesmo, já está sendo honrado aqui mesmo. Assim como os fariseus, pastor José, é dessa forma. A recompensa dele, eles já receberam aqui mesmo. Muitas das vezes as pessoas estão querendo a recompensa dos homens, a recompensa deste mundo mesmo. E a gente temos que querer, irmãos, é a recompensa do alto, é a recompensa do Senhor. Vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena, meu irmão. Então que você continue sendo fiel ao Senhor, lute. Se tiver alguma situação que não está agradando a Deus, lute para largar, se fortalece. Busque a presença de Deus, busque o Senhor, que Ele pode te proporcionar a vitória, Ele pode te tirar, né, dessa cadeia, desses grilhões, irmãos, que você está aprisionado. Largue enquanto há tempo. Muitos dizem, pastor José, que o crente passará por essa tribulação, né? A gente já volta a linha, que a gente não vamos passar por tribulação, né? Mas o importante, pastor, sabe o que é? É a permanência, é você permanecer fiel ao Senhor, é você permanecer sendo fiel a Deus, permanece servindo ao Senhor, permanece firmado na rocha, permanece, irmão, seja fiel ao Senhor em todos os requisitos. Glória a Deus, aleluia. Né? Seja uma pessoa digna de confiança, seja uma pessoa fiel a esse Deus, irmãos, maravilhoso. Esse Deus é bom. Ele vai lá, pastor José, ele escolhe, mas porém quando ele escolhe, ele vai querer o quê? A obediência nossa. Ele escolheu Saul, mas ele queria que Saul obedecesse. Irmãos. Depois, pastor José, você vê que quando o Espírito de Deus sai, né, de Saul, né, e você vê que começa o quê? As tribulações, os espíritos imundos ali, né? Ali o atormentando. Deus dá uma ordem, diga assim: vai, pronto, pode atormentar, né? Então aquele que não obedece à palavra do Senhor, recai sobre ele, irmãos, castigo, né? Aflições, angústia. Daqui a pouco não dorme mais, não tem sono. Eu estou falando para os irmãos, se vocês procurarem, irmãos, manter-se ocupado a sua mente, raramente, irmão, você vai cair numa situação na cilada do inimigo. Busque na palavra do Senhor. Aqui está, irmãos, aqui está a palavra. Busque o conhecimento da palavra de Deus, medite na palavra do Senhor, mantenha a sua mente ocupada nas coisas de Deus. Quanto mais a gente estamos ocupados com as coisas de Deus, irmãos, mais o mal se afasta de nós, mais o mal vai o quê? Se distancia. Mas quanto mais a gente fica fraco, quanto mais a gente estamos longe da palavra do Senhor, obedecendo a Ele, irmãos, mais a gente estamos perto do mal. E quando o mal ele toma de conta, irmãos, vem tudo em nossa mente, vem tudo que é ruim.
E aí a gente é dominado pelas coisas ruins do inimigo. E a gente temos que ser, irmãos, influenciado pela palavra. E essa influência é só se você quiser. Deus não vai obrigar, é se quiser, né? Se quiser me servir, se quiser me seguir, né? Se quiser. A palavra do Senhor vai dizer se quiser, porque somos livres. Que o Senhor venha, irmãos, a cada dia tocar no seu coração e dizer: meu filho, eu quero você aqui pertinho de mim, né? Glória a Deus, aleluia. Que Deus venha abençoar, irmãos, a vida de cada um.